Seja mais uma vez bem-vindo nos nossos estudos que nós estamos a ter neste momento a partir do nosso canal de Novo Tempo. Esses estudos que foram preparados por Missão Caleb e que chegam até a você. E talvez antes de começar, podes compartilhar o link para os amigos também que estão em várias localidades possam acompanhar esse estudo. E hoje temos um tema muito interessante: a origem do mal. Esse é o nosso tema para o dia de hoje. Como é que começou o mal? Bom, como é de costume, porque estamos a abrir a palavra sagrada, onde vimos que a palavra de Deus é a verdade, e esta palavra é sagrada, não podemos confiar simplesmente nas nossas habilidades pessoais ou conhecimento, mas temos que invocar o Santo Espírito de Deus para que Ele possa nos dirigir e fazer com que nós falamos segundo a sua vontade. Então te convido onde você está, fechar os seus olhos e juntos vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus. Nós estamos aqui para abrir a sua palavra, para aprender mais uma verdade, a origem do mal. Pedimos para que o Senhor esteja conosco, desde o princípio até o fim desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, no mundo que nós estamos a viver, tem tantas misérias que nós estamos a ver. E cada dia as pessoas estão a morrer por causa de doenças. Doenças estas que até outras estão a surgir que nós não conhecemos os nomes. E que falar sobre ciclones, terremotos, violências, guerras. A situação não está boa. Mesmo qualquer pessoa que você lhe pergunta, o que é que você acha deste mundo que nós estamos a viver? Tenho quase certeza que vai te dizer que o mundo não está bom. E como é que nós podemos entender a verdade sobre a existência de um Deus de amor num mundo tão mau e tão ruim como este? Como é que eu posso acreditar que existe um Deus que me ama, eu estando num mundo que eu estou a passar muita dificuldade? Quantas vezes os filósofos e os cientistas perguntam ou questionam a existência de Deus, culpando a existência do mal como uma refutação de não existência de Deus? Até dizem, já que você é cristão, diz que Deus existe, como é que nós estamos a passar dificuldade, estamos a sofrer se Deus existe? Quantas vezes você já se deparou com isso? E como é que você tem respondido? Talvez você que está me acompanhando é um cristão. Como é que você tem respondido? A verdade está lá. O mundo está no maligno. Isso está claro, não tem como refutar isso. Agora, como é que nós vamos acreditar na existência de um Deus de amor? Que Deus é este que nos criou e nos abandonou aqui para sofrer? Sei que isso pode ser a sua questão. Então, hoje, vamos ver sobre a origem do mal. Deus não criou o mal. Deus não criou um mundo ruim. Deus não trouxe-nos na miséria. Deus não está a gostar da situação do mundo. Deus não se deleita em ver uma criança órfã a mendigar o pão na rua. Deus não se deleita a ver uma mãe a perder a vida enquanto ainda a criança está lá a depender. Deus não deleita em ver uma esposa a lutar com seu marido. Deus não se deleita em ver uma pessoa perder emprego. Deus não se deleita em ver algumas pessoas que estão a comer na lixeira porque não tem comida. Deus não está feliz em nos ver a passar dificuldade. Deus ainda continua sendo um Deus de amor, que nos deseja o bem. Agora, devemos já procurar, já que Deus nos deseja o bem, é um Deus do amor, e o mal não vem por parte de Deus, temos que entender essa parte B. De onde é que começou o mal? Como é que o mal surgiu e como é que o mal veio a chegar até a nós? Então, vamos compreender bem esta grande verdade. É interessante quando você lê a Bíblia, não tem como você deixar de perceber que o mal sempre existiu. Eu amo Deus, eu amo esse meu Senhor, eu amo aquele que escreveu esta palavra. Sabe por quê? Porque Ele não ocultou nada. A Bíblia não é um livro de romance, como fazem os homens, só para mostrar grandes feitos e coisas bonitas que Deus fez. Existe também aqui a fraqueza do homem. Existem aqui misérias e problemas que foram registrados por Deus.
esse Deus é muito justo, porque ele conta até aquilo que se for o ser humano poderia talvez não contar. Então, a verdade é uma. Antes da existência do ser humano, primeiramente Deus criou os anjos. Esses anjos eram perfeitos em todos os seus caminhos. E um anjo que tinha ordem muito exaltada, que eu podia dizer entre parênteses era o chefe de todos os anjos. Né? Porque o termo chefe também pode se aplicar ao próprio Miguel, que nós vamos compreender lá na frente quem é. Este anjo decidiu rebelar-se contra Deus. É interessante que Deus cria as suas criaturas com liberdade de escolha, livre-arbítrio, onde nós podemos escolher fazer o bem ou fazer o mal. Deus não cria robôs, não, porque o amor não se pode esforçar. Porque Deus poderia te criar você como um robô, que acorda, adora a Deus. Quando quer dormir, adora a Deus. Ele só está a te remotar só, né? Mas Deus criou um ser livre. Então, esse anjo chamado Lúcifer, que significa anjo de luz, ele decidiu voluntariamente rebelar contra o seu Criador. E ele usou da sua influência que tinha no céu como um anjo da ordem exaltada para influenciar uma parte dos anjos a se colocar contra Deus. É assim como surgiu o mal. O mal não surgiu com Deus. O mal surgiu no coração de Lúcifer. Deus não criou Lúcifer maligno. Deus criou um Lúcifer perfeito. Mas o Lúcifer, por livre e espontânea vontade, assim como eu e você escolhemos fazer o mal, ele escolheu sozinho. E é aqui onde se originou o mal. Bom, podem surgir muitas questões. Claro que esse é um mistério que nós não podemos explicar na sua profundidade. Mas se a verdade é esta, o mal começou com Lúcifer. Originou-se com Lúcifer. Lúcifer, por invejar o poder que Deus tinha, ele queria se tornar o primeiro no anjo. Como diz no livro de Cantares de Salomão, queria se tornar o primeiro entre 10.000. E que é totalmente desejável. Mas não esqueceu que havia aquele que é o primeiro entre 10.000 por direito, que é o próprio Deus. Ele não estava satisfeito com o lugar onde Deus lhe colocou. Não estava satisfeito com o poder que Deus lhe deu, mas ele queria estar acima até do próprio Deus, né? Isso nós estamos a ver também acontecer isso nos homens hoje em dia, né? Há pessoas com aquilo que nós chamamos de delírios de grandeza, que querem sempre estar acima, estão prontos a fazer todo tipo de coisas para poder estar acima. Então, este é um sentimento pecaminoso que estava no coração também de Lúcifer. Então, Lúcifer, ele queria se exaltar acima de Deus. E como não tinha o que influenciar os anjos, como não tinha o que falar para os anjos, a fim de eles compreendessem que ele devia ser o primeiro no céu, ele começou já a se rebelar contra o seu Criador. Começou a fazer uma afronta, uma revolta contra aquele que o criou, que era justo, e ele tentou fazer parecer que ele não era justo, que neste caso é Deus. É assim como se originou o mal. O mal começou exatamente aqui. Ainda vamos chegar como é que chegou até a nós seres humanos, mas o mal originou-se no céu. É muito irônico isso, dizer que o mal originou-se no céu. Sabemos que o céu é um local perfeito, agora como é que o mal origina-se no céu? Infelizmente, é assim mesmo. Mas foi no céu também que vamos ver que o mal foi tirado. Quando lá no céu, decidiu tornar-se ser humano para vir salvar os pecadores. Isso vamos ver no estudo que segue. Vamos ver se o mal de fato começou com Lúcifer. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías 14. E Isaías 14, versículo 12 até 15. Podemos abrir e vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Como caiu dos céus, ó estrela da manhã? O termo estrela da manhã é Lúcifer, né? Então Lúcifer caiu do céu, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, né? Aqui está-se a referir às nações, povos, né? Do céu. Você que dizia no seu coração, veja lá as palavras loucas que o Lúcifer falava no coração quando ele queria se tornar grande do que Deus.
subirei aos céus, quer dizer, acima de Deus. Erguerei o meu trono significa poder, acima das estrelas de Deus. Estrelas também representam os anjos. E eu me assentarei no monte da Assembleia, ou seja, no trono onde Deus é adorado, no ponto mais elevado do Monte Santo, ou seja, vou me colocar acima de Deus. E ainda ele continua, versículo 14, subirei mais altos do que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. O termo serei como o Altíssimo, outras versões trazem, serei semelhante ao Altíssimo, quer dizer, vou ser eu, Deus. Depois Deus diz, mas se as profundezas do Sheol, que pode ser também traduzido como inferno, você será levado, irá ao fundo do abismo. É muito interessante. Então, nós estamos a ver que o mal originou-se com Lúcifer. O Lúcifer queria se exaltar acima de Deus. Ele queria tornar grande mais do que Deus. Ele disse que, olha, eu vou erguer o meu trono acima das estrelas de Deus e serei semelhante a Deus. Serei igual a Todo-Poderoso. Eu vou ser Deus, eu. O que Deus me deu, eu não estou satisfeito. Eu não quero ser todos os dias um anjo simplesmente. Sim, eu sei que os anjos me respeitam, mas eu quero estar acima de Deus. Quero ser Deus. Olha, é aqui onde se originou o mal. O coração arrogante, orgulhoso, que carece da humildade de Lúcifer, levou ele a se rebelar contra o seu Criador e começar a espalhar o mal no céu. Ele queria se tornar grande do que Deus. Talvez, querido internauta, pode se perguntar, qual é a diferença entre ele ser igual a Deus ou ser aquilo que ele era? Primeira coisa, Deus contém pelo menos 5 atributos que nenhuma criatura pode ter. Pode ser um anjo, pode ser o homem, não tem como ter. Vou começar a te explicar por que o Lúcifer não tinha razão de querer ser Deus. Primeiro, Deus é omnipotente. Ele é capaz de tudo. Lúcifer não. Pode ser um anjo magnífico, poderoso, mas ele não é omnipotente. Deus é omnisciente. Ele sabe todas as coisas. Lúcifer não. Pode ser um anjo magnífico, mas ele não é omnisciente. Deus é omnipresente. Ele está em todo sítio. Ele controla tudo. Lúcifer não. Ele pode ser um anjo magnífico, mas não é. Deus é criador. Quando nós falamos desse atributo do criador, não estamos a falar como se fosse o criador da marca iPhone. Não é nesse sentido. Os criadores humanos precisam de material pré-existente para poder fabricar um produto, né? O criador da marca de iPhone precisa de algumas coisas para juntar e fazer aquele telefone sair. Mas Deus é um criador ex nihilo. Os latinos dizem ex nihilo. É uma criação sem matéria. Deus é aquele que disse, olha, haja. E houve. Haja luz e houve luz. Lúcifer não tem essa capacidade. Nem sequer criar uma formiga, Lúcifer não é capaz. Pode ser um anjo magnífico, mas ele não é criador ex nihilo. Deus é imortal. O que significa imortal? Ele possui a vida em si próprio. Ele é essa própria vida. Ele vive em toda a eternidade. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida que Cristo aplica a si próprio, quando nós vamos estudar no original grego, é uma vida que se chama Zoé. Zoé quer dizer é uma vida eterna, uma vida que só Deus tem. Nós temos uma vida que se chama bios, que é uma vida que começa ao nascer e termina na morte. É uma vida biológica, o termo bios é que depois vem biologia, né? Uma vida gerada, mas Deus possui a vida em si próprio. Mesmo Lúcifer pode ser sim, grande anjo, magnífico e poderoso, mas ele não é imortal. Desligando-se da fonte da vida, que é Deus, ele vai morrer. E nós vamos ver no final deste mundo de todas as coisas, Lúcifer finalmente será destruído, para mostrar que ele queria atributo de ser Deus, mas ele não é. Então, foi um delírio de grandeza, foi arrogância, foi ambição que levou ele a pecar contra o seu Criador e levando, pela sua influência, outros anjos a se unirem com ele nesta rebeldia. Então, é aí onde começou o mal. Não é Deus quem criou o mal, não. O mal começou com Lúcifer. Vamos abrir no livro de Ezequiel 28, versículo 14 até 18. Para ver esta grande verdade. Ezequiel 28, 14, até de se rebelar contra o seu Criador, contra o seu Deus.
Seu coração tornou-se orgulhoso, afinal, o pai do orgulho é o próprio Satanás. Por causa da sua beleza, é porque era um anjo magnífico, o mais poderoso do que todos os anjos, né? A sua beleza e resplendor é inexplicável, né? Enquanto a Bíblia disse que o ser humano foi criado por Baro, né? E nós vimos que o ser humano, na verdade, é uma das mais belas criações de Deus. O ser humano é bonito na sua criação. Imagina lá aquele que foi criado por todo tipo de material que você conhece, né? Todo tipo de mineral. Então, pode perceber que a sua beleza era muito grande. E você corrompeu a sua sabedoria e também tinha sabedoria. Aqui o termo sabedoria quer dizer ele tinha conhecimento. Era muito inteligente. Então, Deus não está culpado. A beleza ele tinha, a sabedoria ele tinha, né? E esplendor. Por isso, eu atirei a terra e fiz você um espetáculo para os reis. Então, ele, usando das bênçãos que Deus lhe deu, decidiu se rebelar contra o seu Criador e ele caiu no pecado e trouxe esta toda a miséria que até hoje nós estamos a passar. Vamos continuar com o versículo 18, que é o último versículo aqui, para poder compreender. Há muita coisa que podemos falar sobre Lúcifer, né? Mas vamos estudar somente o que aparece na tela. Por meio dos seus méritos, por meio dos seus muitos pecados, assim queria dizer, e do seu comércio desonesto, né? Então, muitos pecados e comércio desonesto é aquele negócio ilícito de encher, como é que o céu com a violência. Você profanou os seus santuários, que é no céu. Por isso fiz sair de você um fogo, isso já vai se cumprir no final, que consumiu e reduziu você a cinza no chão, à vista de todos os que estavam observando. Então, no final de tudo, este querubim, que era tão poderoso, mais elevado do que todas as criaturas, será reduzido o menor de todas, até a cinza, e perecerá eternamente. Querido internauta que está a acompanhar este estudo, não é Deus quem trouxe o mal, é a escolha de livre, espontânea vontade de Lúcifer e aqueles que eram seus simpatizantes. Sempre há simpatizantes no mal. Então olha muito bem que tipo de amigos você tem. Nós estamos a ver pelo menos 3 aspectos importantes que fez Lúcifer cair: beleza, a fama e a sabedoria. Vamos lá começar a analisar cada aspecto. Beleza. Ele foi a obra mais bela, talvez, que Deus já criou. Mas por causa da beleza, ele sentiu que era mais belo do que o seu Criador. É interessante que o livro de Isaías, na poesia do servo sofredor de Isaías 53, Deus, quando narra a história de Cristo, que é o próprio Criador, ele disse que ele não tinha beleza. Mas quando fala de Lúcifer, disse que tinha beleza. O que quer dizer isso? Irmão, irmã que está me acompanhar, não é a beleza que te reivindica você diante de Deus. Você pode usar todo tipo de maquiagem. Você pode usar todo tipo de ornamentação. Você pode ser temível quanto à questão de aparência exterior. Mas se você não tivesse Deus, você não tem nenhuma diferença com Lúcifer. Lamento te dizer. Lúcifer era mais bonita do que você, mas se rebelou contra Deus. Mas quando fala sobre Cristo, não é que Cristo foi feio. A Bíblia disse que ele não tinha beleza. Não tinha beleza e ser feio são 2 coisas diferentes. Para o desejássemos. Isso está no livro de Isaías 53. Então, foi a beleza que levou Lúcifer a se rebelar contra o seu Criador. Tu não achas que hoje muita gente está se afastando de Deus por causa de beleza? Quantas pessoas vão fazer cirurgias para poder mudar a estrutura do corpo? Quantas pessoas usam todo tipo de maquiagem extravagante, até aqueles que professam ser filhos de Deus e filhas de Deus, para poder aparecer bonita? Eles estão a tentar ornamentar esse corpo mortífero do pecado com aparência exterior, mas não querem ornamentar o coração com a palavra de Deus. Lúcifer foi expulso do céu por causa da beleza. Outra coisa é fama. Lúcifer era aquele anjo que no céu era mais famoso do que todos, porque era grande. Quando ele passava lá, como não existia o pecado, talvez lhe reconheciam, lhe davam o respeito que ele merecia. Sabia que por causa da sua fama, ele conseguiu usar a sua influência para levar uma parte dos anjos a se rebelar contra Deus? Quantas pessoas hoje que estão a caçar a fama a todo custo? Eles estão a fazer tudo para ser famosos.
Estão prontos a sacrificar tudo, família, tudo, para ser famosos. Até os cristãos estão prontos a criar todo tipo de armadilha contra os seus amigos, irmãos e tudo mais, para poder manter a fama. Lúcifer foi o mais famoso do céu, mas ele foi expulso. É interessante que quando depois comparo com Cristo, Cristo não estava preocupado com a fama. Mas quem é mais famoso do que Jesus hoje? Ninguém. Mas ele não buscou a fama. Mas se a fama veio, faz a vontade de Deus. E se a fama vir por você ser seguidor de Cristo fiel, e não você caçar a fama e se rebelar contra o seu Criador, como fazia Lúcifer. E o terceiro aspecto que nós vimos é a sabedoria. Há pessoas que se consideram grandes eruditos, estudaram muita coisa, são os PhD, catedrais. Não estou a dizer que estudar é um problema, pode estudar, tanto é que eu estou a te apresentar aqui, estudei. Estudar não é problema, mas o problema é quando nós colocamos a nossa intelectualidade acima da vontade de Deus. Lúcifer talvez pensava que era mais sábio do que o príncipe da sabedoria, que é o próprio Deus. Né? Porque o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria. Ele não queria temer a Deus, pensava que encontraria sabedoria fora de Deus. Independência de Deus. Ele queria ser independente de Deus. Mas ele terminou na miséria. Muita gente hoje, por ter um privilégio talvez de estudar um pouco, já muda até a forma de falar. Né? O português bem alinhado, palavras bonitas. Né? Quando você lhe diz, olha, irmão, Deus criou os céus e a terra, vai te dizer que não. Quando nós analisamos isso aí, numa perspectiva mais profunda, no que tange a criação, não é o homem que pode explicar melhor, mas naquilo que eu percebo que devia haver uma teoria, sei lá, estudos atrapalharam pessoas. Né? As pessoas pensam que ter sabedoria segundo o mundo é ter sabedoria até para questionar as coisas de Deus. É interessante que a Bíblia disse, a sabedoria dos homens é a loucura de Deus. Então, por causa da sabedoria, da inteligência que Lúcifer tinha, isso lhe levou a rebelar-se contra Deus. E nós temos grande exemplo, Jesus Cristo, o homem mais sábio que existiu. Mas ele alinhava a sua sabedoria com a vontade de Deus. Por isso, até hoje, ele foi feito o desejado de todas as nações. Então, voltamos no tópico. Foi o Lúcifer quem começou o mal. O mal originou-se com este querubim guardião que decidiu se rebelar contra Deus e ele influenciou outros anjos e assim foram expulsos do céu. Vamos abrir no livro de Apocalipse 12, versículo 7 até 10. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e dragão e seus anjos revidaram. Vamos ficar nesse texto primeiro. É interessante que a palavra de Deus disse que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Quando estudar esse contexto, vamos perceber que aqui o dragão refere-se ao próprio Lúcifer, Satanás. Então, ele quando estava já a criar essa toda perturbação no céu, então no final de tudo isso culminou em uma guerra entre Deus com seus anjos e Satanás com seus anjos, aqueles que decidiram lhe seguir. O termo Miguel, que faz muita confusão no mundo cristão, em hebraico é junção de duas palavras, Micaiah e El. El é uma abreviação do nome de Deus, Elohim. Então, Micaiah, El ou Miguel significa, pode ser uma interrogação, quem é semelhante a Deus? Quem é como Deus? E pode também ser entendido como aquele que é semelhante a Deus. Então, o termo Miguel significa aquele que é igual a Deus. Na verdade, é um termo defensivo que Deus se assume para poder sufocar a revolta de Lúcifer no céu. Porque Lúcifer queria ser igual a Deus. Nós vimos, ele queria ser semelhante a Deus. O profeta fala isso, nós vimos no texto anterior. Agora, Deus se assume uma natureza angélica, como o chefe dos anjos, com esse título Miguel, aquele que é semelhante a Deus por méritos. Neste caso, vamos perceber que o Miguel, de fato, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas esse não é estudo para hoje. Depois de algum tempo vamos compreender, né? Não estamos a dizer que Deus é anjo, mas ele assumiu a natureza angélica. Mas é muito simples compreender isso, porque também Deus
assumiu a natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. E o termo que é usado agora já não é Miguel, que é aquele que é semelhante a Deus, mas é Emmanuel, Deus conosco. Então, Deus pode assumir a natureza de sua criatura para desempenhar uma certa missão. O nosso Deus não é limitado. Porque você vai encontrar pessoas que vão dizer que, mas ok, vocês estão a dizer que Deus se fez homem. Deus é homem. Vamos compreender melhor isso no plano da salvação. Então, Miguel é o próprio Deus assumindo a natureza angélica para sufocar a revolta. Essa natureza angélica desse título de Miguel, vamos perceber que Miguel, ou arcanjo, porque o termo arcanjo significa o chefe dos anjos. Eu já ouvi pessoas dizer arcanjos. Na Bíblia não apresenta arcanjos no sentido plural, mas arcanjo singular, um só, que é o próprio Miguel. Né? Quando a trombeta soar e a voz do arcanjo, os que morreram em Cristo ressuscitarão. A voz do arcanjo e os que morreram em Cristo. Então, logo o arcanjo é Cristo. Isso está muito claro na Bíblia, né? Aqueles que estudam um pouco a palavra de Deus podem perceber que a Bíblia foi escrita numa coisa que se chama paralelismo. Quer dizer, a parte A do texto e a parte B deve sempre se repetir e a personagem central, muitas das vezes, é a mesma pessoa. Então, se é arcanjo, a voz do arcanjo, depois os que morreram em Cristo, então arcanjo é Cristo. Então, arcanjo ou Miguel é o próprio Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso. Simplesmente, naquele momento, assume a natureza angélica, assim como também assumiu a natureza humana para nos salvar. Então, ele lutou contra o dragão. E tu achas que Satanás poderia lutar contra o seu Criador? Claro que perdeu a batalha. E ele foi expulso do céu. Vamos continuar, versículo 9. Vamos continuar com o versículo 9. Pode abrir a tua Bíblia, você que está a me acompanhar. O grande dragão foi lançado fora. Fora de onde? Fora do céu. Ele é a antiga serpente, afinal, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Afinal, aqui é que está a resposta. Eles foram lançados aonde? À terra. Vieram neste mundo. Então, é aí onde vamos começar, na próxima aula, a compreender como é que entrou o mal no mundo. Então, eles foram lançados fora do céu, Satanás e seus anjos, e vieram aqui na terra. Eles não tinham força suficiente para resistir a Deus, então, vieram na terra. Há uma coisa interessante neste texto que disse, ele tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Lembra que ontem nós estávamos a falar sobre a importância de confiar na palavra de Deus? Achas que você vai conseguir Satanás sem conhecer a verdade? Aquele que conseguiu seduzir uma terça parte dos anjos magníficos e poderosos no céu, que fará para você, meu irmão, ser humano pecador como eu, se você não ter conhecimento e não se submete à vontade de Deus? Nenhum ser humano pode vencer as armadilhas de Satanás sem Cristo no coração. Então, ele tem capacidade de enganar o mundo inteiro. A Bíblia diz que o mundo está sobre maligno, e maligno é Satanás. Não, pode pensar que você está livre, não. Tem que examinar a palavra de Deus para entender a verdade. Porque o mundo jaz no maligno. E ele tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Então, nós estamos numa batalha. E esta batalha se chama grande conflito, que começou no céu, entre Cristo e Satanás, entre Miguel e Satanás. Mas depois ele foi lançado na terra, então a batalha continua. Entre Miguel e Satanás, entre Cristo e Satanás, entre Deus e Diabo, pela qual nós todos os seres humanos estamos envolvidos. E aqui escolhemos partido. Ou estaremos no lado de Cristo, ou estaremos no lado de Satanás. Vamos continuar com o versículo 10. A palavra de Deus continua nos dizendo o seguinte: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante de Deus de dia e de noite. Não quero explicar muito isso porque vamos entrar na próxima aula sobre o plano da salvação e a queda do homem, vamos compreender melhor, mas aqui nós podemos perceber o seguinte, que ele foi expulso. E a salvação, depois de um momento, vai chegar aos homens. Então, embora que nós começamos a ver que o mal entrou no mundo, começou no céu, nós estamos a passar miséria por causa da rebeldia que Satanás fez no céu e tudo mais, mas há uma esperança que haverá um ponto de escape para o ser humano. Deus não abandonou a terra, não. Assim como também ele não abandonou ao céu e os anjos fiéis que decidiram ficar no lado dele, ele também não vai abandonar os homens fiéis que vão decidir ficar no lado dele. Vamos compreender bem quando vamos falar sobre o plano de salvação, para entender o que Deus fez para poder nos salvar. Satanás é o príncipe de todo mal. Ele é o grande chefe rebelde que começou o mal e que continua até hoje. Deus não é culpado pela entrada do mal.
A escolha de fazer o mal é decisão voluntária do homem. Claro que pela entrada do mal nós estamos dispostos mais a inclinar para o mal, mas o mal originou-se no céu, através de Satanás, e eles rebelaram contra Deus e foram expulsos e caíram aqui na terra. E no próximo estudo vamos ver, depois de eles caíram aqui na terra, o que aconteceu e como é que o mal chegou a entrar aqui na terra. Então, Deus ainda nos ama, Ele nos deseja o bem, Deus quer nos salvar, quer nos dar a vida eterna. Querido internauta que está a me acompanhar, Deus quer te dar a vida eterna, Deus quer te salvar, Deus quer te levar você para o céu. Deus não tem nenhuma maldade. Quem quer o seu problema, quem quer que você passe mal, é o próprio Satanás, que é o originador do mal, o pai da mentira. Este sim que te deseja o mal. E Deus está pronto para fazer todo o esforço necessário, embora que tenha dificuldade. Sim, eu sei que em casa não tem comida, olha, não temos emprego, não temos nada, a vida está difícil, mas Deus lhe promete algo melhor. Embora que nós vamos passar neste mundo de sofrimento, tanto é que Ele disse, no mundo tereis aflições. Cristo não viveu uma vida perfeita, sofreu, mas há esperança além do amanhã. E Deus preparou essa esperança para você. Te convido você a participar no nosso próximo estudo e você vai compreender melhor o plano de salvação e qual é a intervenção que Deus preparou para poder trazer a esperança ao ser humano, assim como também Ele fez lá no céu para poder expulsar o maligno. E Deus tem um grande presente para ti. Te convido você a participar no próximo estudo e você vai saber qual é este presente que Deus preparou para nós. Partilha o link e convide mais amigos para se juntar a nós a fim de aprender essas grandes verdades. Se por acaso quer aprender melhor, quer saber mais sobre estes assuntos, comente aí e depois nós vamos chegar até a você e vamos procurar lhe explicar melhor como é que essas coisas funcionam. Como é que Deus, o que Deus quer na sua vida. Você vai compreender melhor. Lembra que santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. João 17:17. A palavra de Deus é a verdade. Isso que você ouviu hoje é a verdade. Satanás foi expulso do céu porque ele é o originador do mal. Isso é a verdade. Deus te ama, é a verdade. E Ele quer te salvar, também é a verdade. Então te convido amanhã para participar no próximo estudo. Antes de nós terminarmos, como é de costume, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. O Senhor nosso Deus, percebemos que o Senhor nos ama tanto e quer nos salvar, e percebemos que nós estamos nesta miséria, porque o mal começou lá de longe, quando o inimigo do homem atual, que outrora era o anjo mais exaltado, decidiu se rebelar contra ti. Pedimos para que o Senhor possa nos dar esperança e nos livrar de todo o mal e nos trazer a vida eterna. São essas graças que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus não desperdiça encontros. A gente também não. Somos jovens comprometidos com Jesus e com o chamado que Ele nos fez. Por isso, cada encontro é uma oportunidade para ajudar quem precisa, fazer e cultivar amigos, estudar e ensinar a Bíblia, de ser e contribuir com a missão da igreja. Com a Bíblia aberta, deixamos marcas que ficam para sempre na vida das pessoas. Porque quem tem um encontro real com Jesus nunca mais é o mesmo. São marcas que ficam para sempre na vida de quem dá e de quem recebe. E você, está pronto para deixar a sua marca nessas férias? Então, vem com a gente!